O Pode Transformar tem o apoio de Casa Shopping, Vero, Lutz Gráfica. Olá pessoal, tudo bem por aí? Estamos aqui gravando mais um episódio do Pode Transformar. Espero que vocês estejam nos acompanhando aí nas redes sociais, curtindo, interagindo, deixando seus comentários. As redes sociais são da TV Cultura do Vale, então Instagram, Facebook, no YouTube. Curtem lá, toda semana tem novidade. E hoje o convidado é muito especial, um grande amigo, um grande amigo meu. Ele é empreendedor, terapeuta, tem um livro de sua própria autoria. Ele transforma a vida das pessoas através do desenvolvimento pessoal e espiritual. Espero que vocês curtam ele tanto quanto eu. Michael Salazar. Gratidão, querida. Michael, seja muito bem-vindo ao Pode Transformar. Espero que tu se sinta bem aqui no nosso ambiente. Acho que a gente tem um podcast aí que a gente podia bater papo, né? Um episódio, 2 episódios, enfim. Vai ser curto, vai ser difícil. Mas vou tentar extrair o máximo dele aqui para vocês. Michael, começando então, queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? De uma forma sucinta, mas até pra gente entender um pouco onde tu chegou hoje e por que tu faz o que tu faz hoje. Tá, bom. Primeiro, isso aqui tá muito lindo, parabéns, Obrigada. né? Sigam a Rita, né? Ela tá fazendo um trabalho muito lindo, muito profissional. Assim, então vamos ser sucinto. Eu sou uma pessoa que tento trazer muita verdade pro trabalho terapêutico, de uma forma isenta. Então, por isso que eu acho que também acaba sendo intenso e rápido os processos e o efeito do trabalho, né? Ou seja, do tipo, tamo junto, mas o que faremos daqui para frente, né? Então não tem um distanciamento, quanto mais próximo melhor, nem que a gente sente do lado da sarjeta onde a pessoa está chorando e chora junto. Ou seja, como a gente sai desse lugar em que a gente está, em que você está vivendo. Isso é o ponto hoje, né? Mas como é que chegou até aqui? Eu acho que eu já fui por muito tempo o cara que estava sentado na sarjeta chorando, por anos. Então assim, eu acho que a vida e Deus pegam as pessoas mais complicada e transforma, porque daí tu vira um exemplo. E aí tu sabe como todo mundo se sente. Então, boa parte do processo enquanto terapeuta, na minha opinião, que faz tu te tornar um terapeuta eficiente, é tu saber como a pessoa está se sentindo. Tu sabe a sensação, o sentimento, tudo que ela está passando, porque tu já esteve lá, e tu sabe qual é o caminho para fora. Então, o teu processo é simplesmente auxiliar, porque o ser humano é ser humano. A gente tem as mesmas peças. A gente se sente muito diferente, a gente acha que a pele, coisas, gêneros faz da gente diferente, mas não é diferente. A gente é tudo muito semelhante. Então o sentimento de um é muito parecido com o sentimento do outro. Então beleza, como que eu lido com isso? Então eu, nos últimos anos, o que eu fui me transformando e me especializando é sobre o que eu faço com essas coisas. Né? O que eu faço? Quando eu comecei a receber ferramentas, então até os 18 anos eu só vivia em crise, eu saía de uma dentro da outra. Sabe que eu lembro de deitar de noite, olhar pro meu dia e dizer assim, ó, cara, que dia horrível, não consegui ver coisa boa no dia, né? Porque foi uma fase muito difícil, em que tu tem que parecer bem, em que tu tem que dar um jeito, mas tu não tem acesso, não tem recurso. Eu não tive acesso à terapia, eu não tive acesso a religião nenhuma. Até essa fase, até ateu eu era. Simplesmente porque, na verdade, eu considerava que ateu era tu não concordar com a opinião de uma determinada instituição. Não havia nenhuma compreensão de, eu posso me conectar com essa força divina de um outro jeito. Isso foi chegando mais tarde. Então, a jornada do Michael, de um cara que tinha 300 cacuetes e tinha o apelido de neura, para um cara que auxilia as pessoas a lidarem com as suas neuras. Então, de um neura convicto para aquele que sabe administrar as suas neuras. Então, eu não sei se eu deixei de ser neura, eu acho que eu só sei hoje lidar muito melhor com as neuras que se apresentam. Elas deixaram de ser uma coisa exclusiva daquele cara e se tornaram... Não, isso aqui é efeito de todas aquelas coisas mal resolvidas da minha infância, da minha adolescência. E quando eu comecei a dar voz, espaço para aquilo, então, na verdade, a pessoa que mais fez terapia nesses anos fui eu mesmo. Tu se permitiu também trabalhar elas? Né? E foi fundamental e é fundamental. Sim. Então, basicamente, eu entrego para os outros as coisas que eu testo em mim. E por isso que fez sentido. Então, dos 18 até os 25 anos, eu tinha uma outra carreira. Minha formação é como eletrotécnico, eu venho de uma família de eletricistas. Então, numa da fase da minha adolescência em que eu mais queria era não estar em casa,
porque minha casa não era um ambiente sadio, então eu estudava nos 3 turnos. E eu não sou um cara que gosta de estudar. Então, na verdade, eu fazia o ensino médio de noite, o Senai de tarde e o curso técnico de manhã. Eu queria, o tempo que eu pudesse estar fora de casa, foi a forma que eu encontrei na época, né? Me afastar dos lugares em que havia conflito. E no fundo o errado leva ao certo, ou seja, aquilo foi maravilhoso, me deu uma bagagem pra caramba, eu pude ter uma carreira legal e trabalhei por muito tempo no polo petroquímico como técnico de planejamento, acho que a gente se conheceu inclusive lá, né, no ônibus, onde eu tinha uma carreira maravilhosa, tinha um ótimo salário, dali eu fui para a refinaria, né, para Canoas, trabalhar numa obra bilionária lá, onde eu tive um emprego incrível, ganhando um salário maravilhoso, e no meio disso aparecem as terapias na minha vida. Assim, sabe? De paraquedas, porque a vida traz os troços pra gente. Não precisa nem ir atrás. Só tem que dizer sim. E veio de um jeito muito inusitado, porque veio através do meu sogro. Eu entro num relacionamento, aquele cara é terapeuta, olho tudo aquilo com muita incerteza no início, mas tu vai convivendo. Aquele papo faz sentido, aquela conversa faz sentido, tu diz, vou lá fazer uma terapia. Muita gente chega assim pra mim hoje. Eu vou ver qual é que é, e a pessoa sente um efeito. E tu diz, opa, o que é isso aqui, né? Tá, vou vir segunda vez. E daí disso tu não para mais. Então, quando eu comecei a ver em mim, eu sempre fui o meu próprio cobaia. Eu digo, caramba, que é isso aqui, né? Consegui resolver um negócio que eu não sabia resolver. Eu quero ir mais. Aí é que entra um ponto onde eu fiz curso. Até então eu só fazia terapia. Não, agora eu vou fazer um curso. E chega uma hora que o caminho é sem volta. Chega uma hora que quando vê tu já está atendendo, quando vê tu está testando num e testando no outro, e quando vê tu já está fazendo uma palestra, e quando vê passou 10 anos. E tu tá aqui falando com a Rita. Tipo assim, não foi uma coisa planejada, ela foi acontecendo e eu fui fluindo, sabe? Então assim, isso é o resumo do resumo, né? Sim, tem muitos mais detalhes. Uau, né, muita história aí. Eu sei que tu já passou por várias transformações na tua vida, né? Mas se a gente pudesse destacar uma, ou se tu quiser falar do momento atual, se tu tá passando por alguma transformação, que tu pudesse destacar e falar, eu já passei por algumas, mas essa tá sendo assim, os desafios que tu tem, ou o que tu ganha com essas transformações. A última, uma das últimas, uma das mais relevantes foi com dinheiro. Um ponto Que importante. interessa para todo mundo, né? Interessa para todo mundo. Uma das últimas A foi troca. com dinheiro. Sim. Né? O que é o dinheiro? O dinheiro, eu passei muito tempo trabalhando essa história com dinheiro, né? Então chegou uma época que eu tinha um salário muito incrível, mas eu não tinha uma relação consciente com o dinheiro. O dinheiro ele estava ali. Ele era uma coisa para pagar boleto. Hoje eu tenho uma relação de muito respeito com o dinheiro. Hoje eu vejo o dinheiro como uma consciência. E isso apareceu para mim num curso de constelação familiar, onde eu entrei lá, fiz um curso intensivo de 6 dias, eu saí do curso tocando violão e dobrando o meu salário, o valor da minha consulta. Tipo, como assim? Então, como que em 6 dias tu sai com tanta convicção de um lugar a ponto de começar a tocar um instrumento que eu tentei várias vezes e não rolou, e dobrei praticamente o valor da minha consulta, sem esforço, porque houve um entendimento. Então, o que é que eu entendi nesse processo? O dinheiro é uma energia masculina. Então o dinheiro, como é que eu tratava o dinheiro? Eu afastava o dinheiro, eu desprezava o dinheiro. Quando eu entendi que o dinheiro é uma energia masculina, então como é que foi com o meu professor, como é que foi que eu vi o dinheiro como um homem executivo, autoritário e sem paciência? Como que eu me relaciono com essa figura? Eu repudiava isso. Sim. Então eu repudiava esse perfil de homem. Eu repudiava isso em mim. Que eu pudesse me aproximar disso. Porque quando eu fiz essa transição de carreira e quis ser o good vibe, quis ser o cara que ajuda, tu começa a se afastar de algumas coisas na tua própria personalidade. E isso tem consequências que às vezes a gente não imagina. Vai refletir no dinheiro, vai refletir no sexo, vai refletir em outras áreas. Então, na dura jornada do autoconhecimento, chega uma hora que você tem que voltar para o ponto de início e ressignificar as histórias. Porque no meu trabalho como terapeuta, teve uma época que inclusive eu deixava a pessoa pagar quando ela queria. Tamanho treta que eu tava com o dinheiro. Imagina, você faz um trabalho legal, você faz um trabalho eficiente, você ajuda as pessoas, mas você tem maior dificuldade com a retribuição daquilo, como se você tivesse que ser um samaritano gratuito. E tem uma parte do processo que pode ser assim. Como é que acontece? O universo não deixa faltar nada, mas tu nunca tem nada também. Ou seja, nessa fase eu nunca passei necessidade, nunca tive dificuldade, mas eu também não tinha reserva nenhuma. Você tava que era mais também.
O que eu determinei ali a partir daquele momento? Eu digo, cansei, né? Então, na verdade, hoje eu entendo que a pessoa que busca terapia é quando ela cansou, né? Eu digo assim, você cansou, por isso que você está aqui, né? De alguma coisa você cansou. Eu digo, ótimo, esse é o espírito para você mudar. Então, eu cansei daquela escassez, eu cansei daquela coisa limitante, de ter só para a necessidade. Quando você não dá uma mensagem clara para a vida te dá de tudo quanto é fonte. Então, eu ganhava dinheiro de mãe, eu ganhava dinheiro de governo, eu ganhava dinheiro de tudo quanto era lugar, mas não vinha de mim. Porque eu estava me relacionando com o dinheiro como uma criança. Uhum. Eu estava sendo infantil no meu relacionamento com o dinheiro. Eu estava tratando como não gosto. Quando, na verdade, é assim que o jogo funciona. Quando você amadurece, você levanta e olha e diz, tá, cara, então se o dinheiro é essa figura, é assim que é, sinto muito. Eu te desrespeitei. Eu cheguei a ter esse papo. É sério. E seria a nossa moeda de troca aqui. A gente tem que ter Aprender aprender a se relacionar com isso. Se você não resolver isso aí, você vai ter que andar com cabrito nas costas e trocar por farinha no mercado. É para isso que o dinheiro chegou na vida da sociedade. Ele não é uma coisa ruim. Porque não é só, na verdade, ele é uma moeda de troca, né? Pra você Hoje é o dinheiro. Pra você não precisar Já foi carregar. outras coisas. Tinha uma época que eu estava trocando serviço. Eu acho que é legal, só que limita. É complicar o que já foi simplificado. Então o dinheiro foi uma evolução do escambo, onde as pessoas trocavam serviços Sim. e coisas. Mas dava uma trabalheira. Você tinha que levar 50 cabritos para trocar por não sei o que você queria lá, por terra, sabe? Então, assim, é só para isso. Essa é a função. É um facilitador. Hoje você nem pega mais ele, né? Mas é uma energia. Foi criado pelo ser humano. Foi criado pelo ser humano. Foi criado pelo ser humano em um tempo onde quem fazia os negócios eram mais os homens. Então, nesse sentido, talvez ele tenha essa característica masculina. Não é uma questão de escolha, é uma questão de como apareceu. E quando eu me relacionei com aquilo e vi como aquilo era, eu me fiz as pazes com aquilo. Então eu lembro de fazer um rito onde eu digo, cara, sinto muito, eu te desrespeitei, tu é como tu é, eu não preciso necessariamente concordar com tudo, mas eu preciso de ti na minha vida. Foi louco aquilo. Porque foi que nem tirar com a mão. Sim. E não refletiu só nessa questão, refletiu na coisa do instrumento. Então, para finalizar essa história, o que é que então fez com que eu conseguisse enxergar isso no dinheiro e no processo da música? Me curar com meu pai. Curar a minha relação com o meu ancestral masculino. Fez com que eu pudesse curar a minha relação fora de mim com coisas masculinas. Uma boa dica. Até me perdi aqui. É forte, né? Mexe com a gente. Mexe. Mexe com a gente. Mexe, porque nesses tempos de hoje todo mundo tem alguma treta com essa coisa masculina. É o nosso lugar de harmonizar nas próximas décadas. Ele tá fazendo um trabalho, a gente vai falar sobre isso depois, né? Mas tá fazendo um trabalho bem legal sobre essa energia. A gente está procurando achar esse caminho. O trabalho que tu faz hoje, ele transforma a vida das pessoas, né? Sim. Através dele. Como que é pra ti transformar a vida das pessoas através do teu trabalho? É viciante. É louco demais aquilo. Olha, o meu corpo não deixa, mas por mim eu vivia ali. Eu vivia aquilo o dia inteiro. É uma coisa que não tem explicação. E foi mudando ao longo do tempo. Sim. No início tá era muito muito coisas coletivas agora também. Nossa. No início era muito pra mim, eu queria me mudar, porque eu tava cansado de ser eu, sabe? Eu me sentia muito mal sucedido em várias áreas da minha vida. Eu digo, cara, tá muito ruim ser eu quero ser eu. Então eu tentava ser outras coisas, eu tentei ser outras pessoas. Até que chegou um dia que eu digo assim, cara, isso não tá funcionando. Então eu lembro de dizer essa frase assim, porque eu sou sagitariano, né? E aí eu tinha a pessoa que me inspirava... Antecipou nossa pergunta agora, afinal. Isso, sou sagitariano. E eu vou dizer o que aconteceu. Eu admirava tanto um libriano que eu digo, cara, eu quero ser esse cara. Eu digo, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Até que um dia eu digo assim, eu vou ser o sagitariano mais foda do mundo. Porque eu não gostava nem de ser sagitariano. Eu só vi os defeitos. Porque a gente fica muito nessa coisa, às vezes, do defeito do signo. Sim. Óbvio que o sagitariano é muito... pode ser libertino, ele gosta de liberdade, tem dificuldade de se conectar. Né? Mas, assim, a gente fala muito das pessoas desequilibradas desse signo. Como que é se você conseguir encontrar um lugar equilibrado? Como que você vai ser se você encontrar isso? Eu botei essa meta na minha vida. Usar o potencial do Sagitário. Exato, você é um sagitariano fudido. Eu botei pra mim, eu digo, vou achar esse lugar. Eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou te dizer, traz uma paz. Porque daí a sua comparação é só de você com você mesmo. Nossa, a comparação com outras pessoas é extremamente sofrida. Ela é muito sofrida, porque ela te bota uma meta inatingível. Né? Porque aquela pessoa está num lugar que tem a ver com ela, você nunca vai ser aquilo lá.
E o caminho foi diferente, são diferentes, né? Uau, aí fica leve, aí você começa a se concentrar em se transformar, em se ajustar. Mas eu perdi o fio da meada. Aí a pergunta era outra, daí eu dei essa volta para chegar no lugar. Sobre transformar a vida das pessoas. E aí o meu trabalho hoje é ajudar a pessoa a chegar nesse mesmo lugar. Né? Como é que é para você chegar na melhor versão de você mesmo? Basicamente nos atendimentos a gente tira tudo que é fake, tudo que a pessoa não é, né? Há muitas das noias das pessoas, como hoje no atendimento, assim, a pessoa ela fica tentando ser uma coisa que disseram para ela fazer. Sim. Aí quando você olha para a pessoa junto com ela, para a vida que ela está vivendo, e tu retira essas expectativas, essas pressões, e ajuda a pessoa simplesmente a se sentir, a fazer o que é natural, a gente tem que olhar o contexto. Muitas vezes a gente, quando vai aconselhar alguém, vai falar para alguém, você ignora o contexto, e isso não dá. Então o meu trabalho hoje leva em consideração a origem da pessoa, que tipo de criação ela levou, que se é homem, se é mulher, qual é a perspectiva que ela tem a respeito das coisas, se tem filho, se não tem filho. Aí você vai conversar com ela dentro do contexto. Aí Cada ser humano sendo único ali. Fica leve, Sim. sabe? Agora você tem que anular a ideologia para falar com alguém num consultório. Você nem pode ter. O terapeuta não pode ter ideologia. Você tem que dissolver tudo isso, você tem que transcender tudo para você conseguir ajudar a outra pessoa. E aí o que eu cheguei... No início era muito de eu para mim, e hoje eu consigo sentir prazer em ajudar a pessoa a não sentir dor. É louco isso, eu não conhecia essa sensação. Mesmo uma dor física, porque eu também trabalho até com massagem, né? Sim. Ou seja, então assim, ninguém merece ficar sofrendo, sabe? Sabendo que tem tanta possibilidade, e às vezes numa conversa. Às vezes numa conversa a pessoa sai de lá dizendo assim, uau, tô leve. Sim. Você dá autorização para ela ser ela, sabe? Nossa, é muito especial. Legal. Já que a gente está falando, né, da tua terapia, o que tu faz, se tu puder nos contar um pouquinho mais o que é a tua terapia, com o que tu trabalha hoje, onde as pessoas podem encontrar o Michael, onde ele atende. Eu atendo hoje, eu administro um espaço chamado Complementares, que eu herdei a gestão dele, porque ele foi criado por um outro cara chamado Gilsonei Barreto, que foi talvez um dos primeiros terapeutas alternativos da cidade. Então é uma honra dar continuidade à instituição, que hoje tem vários terapeutas atendendo lá, é um espaço lindo. E nas redes sociais, onde eu estou procurando me fazer ativo, né? Porque como uma pessoa que divulga a simplicidade do que se faz ali. Então eu procuro hoje tentar trazer um realismo para a rede social, do tipo, olha como isso é simples, sem muita fantasia, coisa, olha o que acontece aqui, olha o que isso é, olha como essa pessoa se sentiu, olha o que ela disse, olha... É isso, sabe? Então, Michael Heidel, dentro das redes sociais a pessoa pode me encontrar, né? Complementares são as formas mais rápidas. E o meu trabalho hoje, ele não é um trabalho assim, ele já foi muito focado em técnica, mas hoje ele tem essa característica, assim, né? De ajudar a pessoa a se encontrar. Mas eu trabalho muito com o inconsciente das pessoas. Ou seja, você pode até tentar, você estabelece a ideia do que você quer ser, mas se você não trabalhar lá dentro de você os elásticos que te ligam a padrões de família, ou seja, coisas, heranças, né? A sua família, sem você saber, foi te dando um pacotinho, né? De coisas que aprendeu e de coisas que não aprendeu. E você, sem saber, reproduz aquilo. Então você às vezes está reproduzindo, por exemplo, nos relacionamentos, um padrão que era da sua avó. Não serve para você. É inconsciente. Então a constelação ajuda nisso. Tem outras coisas que vêm, né, num papo bem mais profundo, que eu falo, daí não podemos falar no outro dia, que é a questão da reencarnação. Né? Aí Sim. Vem a investigação do inconsciente, as regressões, que também soltam uns elásticos lá de trás, que estão prendendo você a padrões de dor, coisas que você foi mal sucedido. Se você não ressignificar, você, quando só de chegar perto de uma experiência que se assemelha, você vai ficar a risco. Então eu trabalho muito nesse lugar com as pessoas. Vamos soltar as cordas lá de dentro, lá debaixo da água, lá no oceano escuro. E aí aqui fora você vai fluir. E tu está fazendo alguns trabalhos coletivos também, né? Sim, nós temos muitos trabalhos coletivos. Hoje, assim, também acontece de oferecer experiências para as pessoas. Eu adoro. Né? A gente pode falar, a gente pode trocar essa ideia, mas viver é outro papo. Então, assim, nós temos constelação de grupo, para a pessoa ir lá viver a experiência de uma constelação. Ser constelada ou visitar. Tem curso, que é para a pessoa que já está com vontade de ir mais além, sabe? Um curso de Reiki, por exemplo. Para mim, o curso de Reiki, a grandeza dele está na vivência. Sim. Em tu tirar um final de semana
e passar um fim de semana inteiro vivendo energia positiva, quem tem isso fora de um lugar assim? Não tem. Você não sente isso em outro ambiente. Então você vai lá para viver uma imersão, para comer uma refeição preparada lá dentro para você. Até o café tem outro gosto, porque a vibração que se constrói ali é outra. Para você se tocar, para você ser tocado, para você amar, para você desabafar. E tem cursos para formar terapeutas também. Então hoje eu formo terapeutas, hoje eu ofereço cursos para pessoas que estão querendo se descobrir e viver experiências. Tem curso para quem tem experiência para quem quer se destraumatizar. E a gente também tem um projeto que é um dos mais preciosos, que é a Escola da Consciência. A Escola da Consciência é um trabalho para qualquer pessoa que quer ter um lugar para onde voltar e que quer se trabalhar. Legal. Então a gente vai para um quadro agora que é das rapidinhas, tá? Que é pra gente conhecer um pouco mais. Tá bom, manda lá. A primeira tu já respondeu, que é o teu signo, né? Então se tu quiser falar aí quem é, sabe, o ascendente, lua. Eu sou sagitariano, com ascendente em Capricórnio, lua em Sagitário, Vênus em Sagitário, Plutão em Sagitário, Saturno em Sagitário. Eu tenho 5 planetas em Sagitário, todos na casa 12 de peixes. Então é um sagitariano com esse acesso, essa sensibilidade de peixes. Que legal. Se tu fosse indicar um livro e um filme, qual tu indicaria? O livro Como Aproveitar Sua Encarnação, do Mauro Cuítico, que é meu professor de psicoterapia reencarnacionista, um livro pequenininho, top, maravilhoso dele. Filme, tem vários, né? Mas um filme, se tu quer mesmo... 2, eu posso indicar 2? Claro. A Cabana e Profecia Celestina. São muito profundos, Sim. dá pra olhar umas 5 vezes cada um. Muito bom. O que o Michael gosta de fazer nas horas vagas? Um hobby, assim? Porque eu sei que tu tem vários compromissos. Não pode ser academia, compromisso. Dependendo aí, meditar talvez também seja algo que tu já estabeleceu na tua vida. Mas uma coisa assim, eu adoro fazer isso quando eu não preciso fazer mais nada. Sinceramente, meu hobby é trabalhar. Não. Mas tá, a minha vida hoje, né? Porque eu tô com filhos pequenos. Sim, mas... É casa, família e trabalho. Então, eu crio meu hobby junto com elas, assim, né? E, sinceramente, eu descanso trabalhando. É muito curioso, assim, eu me energizo dentro do meu trabalho. Eu Porque saio tu do tem meu outros trabalho compromissos, às vezes tu não pode estar sempre trabalhando, então estar no momento que tu pode estar lá... Quase sempre hoje, porque eu trabalho finais de semana ou eu tô com as meninas, sabe? Então, assim, claro, gosto daí em casa, vamos dizer assim, uma coisa mais forte do hobby. Eu gosto de tomar um vinho, de olhar um filme com a minha mulher. Isso é legal, a gente conhecer esse outro lado mais. Eu gosto de olhar um filme. No momento em que minhas filhas estiverem um pouquinho maior, eu gosto de deixá-las com as vó e sair com a minha mulher para passear, para dar volta, para ter um momento com ela, assim, nós dois. Eu comigo também me divirto muito, mas é muito raro eu ter um momento só para mim. Mas a cada 2 meses, às vezes rola. Daí minha companheira sai com as crianças, eu tenho lá um dia... eu gosto muito da minha companhia hoje, sabe? Eu acho que às vezes alguém me pergunta assim, como que eu faço para me conhecer? Passa um tempo contigo. Imagina, não passa um tempo com a gente. Quando tu passa um tempo contigo, tu diz, nossa, como eu sou interessante. Sim. A gente conhece uma outra... outro lado. Né? Como que é estar só eu comigo mesmo. Sim. É bem bom. 3 pessoas, independente de quem for, tá? Do mundo, já partiu, não partiu, que te inspiram. Nossa. Hoje, poderia ser várias. A minha filha Sofia, minha filha mais velha, me inspira. O meu ex-sogro, Gelsoni Barreto, e a minha mulher, Vanessa. E eu mesmo, no quarto. Dentro de mim, eu busco muita inspiração na minha conexão espiritual. Porque a gente tem uma versão que é essa da casca de fora, e tem uma versão tua que está lá dentro, né? Que alguns chamam de eu superior. Quando tu entra em contato com esse lugar de ti, olha, é ali que tu cria uma admiração. Porque tu vê que esse eu espiritual teu, ele é muito diferente dessa personalidade que tá aqui. Então nesse lugar vem muita coisa boa. Todo mundo tem, viu? Não é narcisismo. Ou então encontra esse lugar em você. Uma comida favorita? Adoro massa com molho vermelho. Rola toda semana, eu faço em casa. Bem simples, tranquilo de fazer. É. Se tu pudesse ser um sentimento, qual seria? Eu me esforço e gostaria, quero aprender muito nessa vida para me aproximar desse famoso amor, mas do que ele é mesmo, sabe? Quanto mais eu tento estudar isso, eu vejo que eu não sei nada disso aí. Esse para mim, é a inspiração, é o auge de todos, assim. Se eu conseguir me aproximar disso, tá feita a encarnação. E um animal? Nesse momento me surge o leão.
Mas Nossa. foi espontâneo. Um sonho, Michael. Um sonho que eu sonho, voar. Louco, né? Eu já sonhei muitas vezes, literalmente, que eu voava. Eu não sei, mas eu acho que em todos os sentidos. Enquanto O carreira... que traz isso como significado? Expansão, né? Olhar de cima. É o que me alivia. Né? Por mais que eu goste de ficar com os pés no chão, eu adoro estar no ar, eu acho, sabe? Voar, flutuar, ir pra cima, subir a montanha, subir o Morro São João, olhar as coisas do alto. De cima. E na meditação, quando eu vou fazer ou quando eu sugiro para alguém, e é o que muda. Você olha de cima, você vê que a sua perspectiva ali de baixo é limitada. Eu adoro voar. Como é que tu se vê daqui 5 anos? Nossa. Tu tem uma perspectiva, assim? Nossa, eu mudei tanto nos últimos tempos. E eu acho que eu me vejo só expandindo mais. Eu sinto que a base está bem firme hoje, graças a Deus. Eu olho para minha vida e digo, cara, o alicerce levou 12 anos, ou 36, né? Porque às vezes a gente olha e parece que foi tão fácil, Foi, mas tem toda uma jornada. Foi árduo demais. Um dia eu conto como é que é, assim, ó, para tu ser terapeuta, tu tem que querer muito, porque eu vou te dizer, o negócio é desafio. Então, assim, hoje eu sinto o alicerce firme. Levou 36 anos como pessoa, né, e 12 anos na jornada da terapia para firmar as bases das coisas. O que é as bases? Lar, relação, né, relacionamento, grana, dinheiro, sexualidade, sexo, corpo, relação com o corpo, as coisas físicas. Então eu sinto que daqui a coisa é levantar as paredes, é agora o refinamento, sabe, a sutileza. Eu me sinto indo para esse lugar, assim, a estrutura básica está pronta. A base... Inclusive literalmente, sabe, eu ando mais interessado em refinar as coisas no meu trabalho, na minha casa, em sofisticação, refinamento. Sim. Decorar. Essa parte do processo. A base está firme. A base está firmada. A base está firme. Agora o processo ele é refinamento. Então Sim. é expandir, aperfeiçoar a comunicação, projetar mais trabalhos na internet, que eu acho que a história está ali, expandir para mais pessoas as coisas que a gente está fazendo com grupos menores. Né? E agora uma mensagem que tu pudesse deixar aí para as pessoas que estão nos assistindo, sei lá, se a mensagem fosse chegar para o maior número de pessoas, para todo mundo, uma mensagem que o Michael gostaria de deixar. Olha, pode ser clichê, mas se a pessoa fecha os olhos e sente isso, né, eu diria viva, né? Viva. E o viva é pensamento. Né? Viva mais. Viva. Experimente mais. Eu acho que a característica do viver é estar aqui. Estar aqui. Então, para viver, você tem que sair desse monte de lugar que você está. Sabe? Desse monte de informação simultânea. Viva. Se você vai mexer no celular, viva essa relação. Se você vai até viver um vício seu, viva isso. Porque você só sai de uma dependência, de um vício, de uma coisa tóxica, se você estiver consciente, lúcido, vivendo realmente o que está acontecendo ali. Porque daí você desfaz a ilusão. O que mantém a gente em lugares doentios, tóxicos e flutuantes é a ilusão de que aquilo é bom. É chamar de urubu de meu louro. É confundir as coisas. Se você estiver vivendo até mesmo a dor, você transcende ela. Isso aí, Michael. Muito obrigada pela tua participação. Lembrando aí, pessoal, que o Pode Transformar vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas. Vocês podem tanto assistir através do YouTube quanto do Facebook. Né? O @ da TV Cultura é @TV Cultura do Vale. O meu @ é @Rita Dayana Silva. Quer deixar teu @ aí também? @Michael_Heidel. E a Complementares também. @Complementares com 2 L's. É isso aí. Então aguardem, né, o nosso Pode Transformar. E espero que vocês estejam lá curtindo a gente. Até o próximo. Obrigada! Pode? Pode. Pode transformar.